Bem, mais uma vez, bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos reiniciar o nosso conjunto de audições que temos hoje, que são duas, com a presença da senhora Secretária de Estado da Promoção da Saúde, doutora Margarida Tavares, e vamos avançar para a audição em sede de especialidade, o projeto de lei número 620, 15ª primeira do LIVRE, que mantém o regime transitório de emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para os doentes oncológicos e prorroga a validade dos atestados médicos de incapacidade multiuso das pessoas com deficiência até que se recuperem os atrasos na realização de juntas médicas. A audição terá uma grelha que será 10 minutos para a senhora Secretária de Estado, depois 3 minutos a cada grupo parlamentar presente e a resposta em bloco da senhora Secretária de Estado. Uma segunda ronda, 1 minuto a cada grupo parlamentar presente e novamente a resposta em bloco da senhora Secretária de Estado. E eu dava então já 10 minutos à senhora Secretária de Estado para iniciar a sua intervenção sobre este projeto de lei 620, esta audição a requerimento da especialidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e agradeço muito a possibilidade de vir aqui falar sobre um assunto que nos preocupa, de facto, a todos e tem sido uma preocupação também para nós. Eu vou fazer um pequeníssimo ponto de situação para que é o meu, e começo por dizer que, de facto, reconhecemos que existe um problema na questão de atrasos na realização de juntas médicas para avaliação de incapacidade, com a consequente emissão dos atestados médicos multiuso, os AMIN, que eu vou passar a dizer AMIN a seguir, que a sua existência e o facto de eles conferirem, de uma forma muito simplista, um grau de incapacidade superior a 60%, igual a superior a 60%, permite, de facto, a obtenção de vários tipos de benefícios fiscais, suporte noutras áreas, benefícios sociais de outros, que depois poderemos detalhar, mas todos nós conhecemos bem aqui a questão. E, portanto, o acesso a estas juntas e aos respectivos atestados, os respectivos AMIMs e a sua avaliação é, de facto, um direito que nós queremos que seja respeitado e que vemos com preocupação que não esteja a ser conseguido em todos os locais do país. E eu friso em todos os locais do país porque, de facto, como eu vou explicar, existiram eventos vários ao longo dos últimos anos que fizeram com que a situação tenha chegado ao ponto em que estamos agora. Estes atestados, ou seja, estas juntas eram constituídas até 2020 exclusivamente por autoridades de saúde, ou seja, médicos de saúde pública que também eram cumulativamente autoridades de saúde só para vos dar um número e perceber o que é que isto implica, nós temos no Serviço Nacional de Saúde, tínhamos em 2015 320 médicos de saúde pública e em 2023 temos 400. Mesmo assim conseguimos aumentar 70, quase 80 médicos de saúde pública, nem todos são autoridade de saúde, mas quase todos, mas estamos a falar de um recurso escasso, por natureza, não é? Quando só existem 350 no país, é pouco. Acresce também que estes médicos, nomeadamente com o aumento das necessidades que se verificaram na última década, desde 2012 sobretudo, estas necessidades tornaram-se muitíssimo maiores porque, felizmente, nomeadamente depois de 2015 também, foram acrescentadas situações em que este atestado permite benefícios.
e, portanto, as necessidades continuam a ser crescentes e são, de facto, muito significativas e, por isso, já num relatório no final de 2018, feito pela Direção-Geral da Saúde, que, como sabem, é a Autoridade Nacional de Saúde, e tinha a seu cargo a gestão deste processo, dizia que, nessa altura, podiam ser necessários mais de 75% do horário de alguns médicos de saúde pública, de uma estrutura, de uma unidade de saúde pública, só para fazer juntas médicas. Portanto, havia isto para dizer que havia já uma contestação, ou se quiserem, um descontentamento com o facto de estas juntas recaírem sobre o trabalho das autoridades de saúde. Com a pandemia, como sabem, também não é nenhuma novidade, foi necessário mobilizar todos esses recursos para a resposta à pandemia, sabemos bem o que eles fizeram e quanto lhes estamos gratos. Foi necessário criar medidas transitórias, medidas que respondessem a esta necessidade que assim ficava a descoberto, e, não querendo maçar-vos, há várias iniciativas legislativas que foram tidas desde então, desde o Decreto-Lei 10A, nomeadamente no seu artigo 5º, e nas alterações que foram feitas, que permite que estas juntas médicas, por um lado, passaram para a responsabilidade de cada ARS, podem ser constituídas por outros médicos que não médicos de saúde pública ou autoridades de saúde, desde que tenham experiência em dano corporal ou experiência comprovada em juntas médicas, destas juntas médicas, e ainda também outras iniciativas legislativas que têm a ver com a possibilidade de dispensar a junta médica em algumas circunstâncias que também o LIVRE, na sua proposta, refere, para os doentes oncológicos. Portanto, apesar de todas essas medidas e da sua prorrogação, porque elas eram temporárias e alguns dos motivos da sua existência cessaram, ou da sua necessidade cessaram, mas elas mantêm-se, e nesse aspecto a iniciativa do LIVRE, numa das suas vertentes, de facto, não está adequada, porque a possibilidade de se prorrogar os atestados foi viabilizada, ou seja, não foi suspensa essa possibilidade, e por isso temos então esta situação. Relativamente àquilo que nós estamos a fazer, temos estado a fazer um conjunto, só para terem a noção também de uma coisa importante. Entre 2011 e 2018, de acordo com os dados da DGS, nós estávamos a fazer, em média, e eu já disse que as necessidades são crescentes, um pouco mais de 55 mil juntas médicas por ano. E apesar da contestação e dos atrasos que existem, como eu tive a oportunidade de vos dizer na última vez que me referi a este assunto, nós, só no ano de 2022, fizemos mais de 85 mil juntas médicas, portanto, a capacidade praticamente duplicou, e neste momento, durante este ano, vamos com uma tendência já que, se extrapolássemos, chegaríamos a cerca de 100 mil juntas médicas até ao final do ano, se extrapolássemos. Portanto, apesar dos atrasos que nós reconhecemos, sobretudo, eles são localizados em algumas áreas, nós temos conseguido responder com aumento de mais juntas realizadas, e por isso esta necessidade. E aquilo que nós entendemos, sobretudo, é que o modelo anterior não é capaz de responder a estas necessidades. Portanto, não nos bastaria voltar ao anterior da pandemia. E, aliás, também está bem patente na lei do orçamento que há aqui duas questões importantes a fazer e que nós estamos a fazer. Por um lado, nós precisamos de dados e reconhecemos que não conseguimos ter uma informação fidedigna, igual, homogénea
para toda a situação no país e, por isso, nós estamos a construir um modelo de informação que permita, por um lado, informar-nos informar-nos a todos e, por outro lado, a desmaterialização do processo. Portanto, um modelo de informação, um sistema de informação para desmaterializar o processo das juntas e para nos dar informação em tempo real daquilo que é a situação nas suas mais variadas vertentes. Por outro lado, também estamos a rever, e aliás também a Lei do Orçamento obriga-nos, recomenda-nos que durante o ano de 2003 seja constituído e revisto, seja constituído meios para rever o modelo e propor um novo modelo que nós também estamos a fazer com diversas iniciativas. Entretanto, estamos a manter estas medidas temporárias de forma a que poder manter aquilo que é possível dentro do modelo atual, e, por outro lado, estamos a tentar otimizar todas as formas de acompanhamento no local, cada ARS e até cada ACES/ULS, para que sejam otimizados todos os recursos existentes no local, e estamos também a trabalhar em medidas legislativas, portanto, no decurso dessas recomendações, para que possamos ter até ao final do ano um novo modelo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Deputada Sofia Andrade, até 3 minutos, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento a Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde, Dra. Margarida Tavares, e agradeço a sua presença na audição e todos os esclarecimentos, todas as informações que já aqui nos deixou sobre esta questão. As questões que estão relacionadas com a emissão de atestados médicos de incapacidade multiuso e que resultam de uma avaliação feita por uma junta médica são, como todos sabemos, um assunto extremamente sensível e, como tal, merece ser tratado com todo o rigor e com toda a responsabilidade, porque estamos a falar de direitos fundamentais dos cidadãos e da responsabilidade que temos de dar uma resposta aos anseios e expectativas, sobretudo daqueles que esperam do Estado Social uma resposta forte nos momentos difíceis. E dito isto, vamos àquela que nos parece a principal questão que se coloca sobre esta matéria, que é a questão dos atrasos na realização das juntas médicas. Esta é uma realidade que o Partido Socialista não nega e, por isso mesmo, tem sido implementado um conjunto de medidas com o objetivo de minimizar o problema. Aliás, como a Sra. Secretária de Estado já referiu, foram constituídas mais juntas médicas, prorrogação da validade dos atestados, dispensa presencial para um conjunto de patologias, os regimes transitórios que foram aplicados e, portanto, parece-nos justo reiterar que o Governo tem estado efetivamente empenhado e esforçado em trabalhar para que os direitos dos cidadãos continuem a ser cumpridos e assegurados com equidade e com justiça. Dito isto, eu quero abordar duas vertentes que nos parecem importantes continuar a trabalhar no sentido de solucionarmos o mais cedo possível este problema. A primeira vertente tem que ver com o trabalho de recuperação das listas de espera ou das pendências que existem. Sabemos que as medidas até então implementadas pelo Governo já concorrem de uma forma muito positiva para solucionar esta questão, por isso questiono que outros mecanismos estão a ser estruturados ou estão a ser pensados para atingirmos este propósito. A segunda vertente que gostaria de questionar tem que ver com a automatização dos processos. Sabemos já, a Sra. Secretária de Estado já referiu que o Governo está a trabalhar no sentido de implementar uma base de dados centralizada, para a qual as ARS comunicam toda a informação relacionada com as juntas médicas, nomeadamente a data e o local onde são realizadas, a natureza do atestado emitido, portanto um conjunto de informações e que para tal podem recorrer a fundos do PRR ou da União Europeia. E, portanto, sobre este investimento no domínio do digital, que nos parece fundamental, questiono também que diligências ou que avanços já foram feitos nesta questão de automatizar os processos e até para criar uma maior interoperabilidade destas situações entre os diversos ministérios que aqui se conjugam, nomeadamente o Ministério da Saúde, o Ministério da Segurança Social e também o Ministério das Finanças. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PST, Sra. Deputada Inês Barroso. Por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sra. Secretária de Estado e assessores da Secretaria de Estado.
caros colegas, senhoras deputadas, senhores deputados e assessores também desta comissão, cumprimento a todos. Queria começar por agradecer à senhora Secretária de Estado a vossa vinda a este fórum para que possamos conjuntamente discutir o propósito do projeto de lei 620, uma iniciativa que visa manter o regime transitório para a emissão de atestado médico de incapacidade multiusos, a AMIN, também se me permite, vou adotar esta terminologia que é mais rápida, para doentes oncológicos e prorrogar a validade dos atestados médicos de incapacidade multiuso das pessoas com deficiência até que se recuperem os atrasos na realização de juntas médicas. Recordo que, quando na votação da generalidade, esta iniciativa foi aprovada por unanimidade. Trata-se, pois, de um diploma que, no fundo, pretende evitar os efeitos nefastos para as pessoas com incapacidade que a revogação da Lei 14 de 2021, agora proposta pelo Governo, também poderá provocar. Com efeito, o que está em causa, Sr. Secretário de Estado, é fundamentalmente o seguinte. De um lado, a injustiça de uma pessoa à qual foi diagnosticada uma doença grave, suscetível de provocar uma incapacidade igual ou superior a 60%, sendo-lhe atribuído um atestado de incapacidade multiuso que lhe confere o acesso a importantes apoios e benefícios fiscais, ser mais tarde novamente avaliada por uma junta médica que, reconhecendo que continua a padecer da mesma doença, lhe atribui um grau de incapacidade inferior aos referidos 60%, perdendo, consequentemente, todos os direitos que lhe haviam sido reconhecidos. Isto pode parecer, e é profundamente injusto e mesmo desumano. Eu que pergunto, Sr. Secretário de Estado, é se concorda que uma pessoa à qual tenha sido reconhecida uma incapacidade superior a 60%, mas que, entretanto, esta tenha diminuído para 30% ou 50%, embora decorrente da mesma doença, perca simplesmente todos os seus direitos. Mas o projeto de lei número 620 tem ainda outra finalidade, que é a de prorrogar a validade dos atestados médicos, dos AMIM, até que se recuperem os atrasos na realização das juntas médicas. Todos sabemos que o prazo legal para a emissão destes atestados é de 60 dias e sabemos também que este prazo não é geralmente cumprido, tendo as pessoas com deficiência de aguardar vários meses, por vezes mesmo anos, para receberem os AMIM a que têm direito e, consequentemente, verem adiado o reconhecimento dos seus direitos. Acontece que ainda ontem mesmo a Sra. Secretária de Estado da Inclusão afirmou nesta comissão em audição, e cito, pretendemos ter esta situação, referindo-se à recuperação das pendências na emissão dos atestados médicos de incapacidade multiuso, regularizada até 31 de dezembro de 2023, conforme a Sra. Secretária de Estado também já aqui referiu. Ou seja, até daqui a mais ou menos 6 meses. O que lhe pergunto é se concorda com esta declaração e se também se compromete com a atribuição dos atestados de incapacidade multiuso no prazo de 60 dias que a lei prevê. Não faria sentido pensar numa maior gradualização dos efeitos do atestado de incapacidade ao invés de só ser relevante a incapacidade superior a 60%? Deixamos para reflexão. Outra questão refere-se também à Sra. Secretária de Estado da Inclusão, que também ontem disse existir uma listagem de identificação de concelhos do país nos tempos de espera para a emissão dos AMIM, referindo haver um conjunto de concelhos, conjunto que deu a entender ser significativo, que estarão a emitir estes atestados no prazo legal, que o conseguem fazer. Portanto, mais do que o número em quantidade... Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais do que o número em quantidade de juntas médicas, importa saber os tempos de espera. O PSD pediu esta listagem à Sra. Secretária de Estado da Inclusão, que nos informou que a Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde seria a pessoa ideal para nos poder facultar estes dados. Assim, deixo este pedido em nome do Grupo Parlamentar do PSD, se é possível partilhar nesta comissão esta listagem de dados relativamente aos concelhos do país. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os presentes, todos os senhores deputados e a Sra. Secretária de Estado. Eu gostava de começar por agradecer a exposição inicial que aqui fez relativamente a este tema, porque de facto foi bastante factual, ou seja, não estamos aqui uma espécie de não reconhecimento de um problema, como nós vimos um bocadinho ontem com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e com a Sra. Secretária de Estado da Inclusão, que nós, neste tema que estamos a falar de pessoas que são especialmente vulneráveis porque têm aqui algum tipo de incapacidade e em que estas, e que têm um problema de facto de acesso a juntas médicas que depois dão acesso a um conjunto de benefícios,
estes atrasos são preocupantes. Portanto, eu acho que devemos, obviamente, olhar para este tema com seriedade e não propriamente com uma visão só muito política do tema para tentarmos fazer aqui um brilharete e por isso eu gostava de agradecer a exposição que aqui foi dada, porque levanta aqui vários pormenores e que eu vou tentar endereçá-los todos. Mas começando por dizer que, de facto, este projeto de lei do LIVRE tenta colmatar aqui algum problema, já aqui deu aqui a sua opinião. Eu gostava de perceber melhor que tipo de alterações este projeto precisava ou que devam ser feitas neste projeto de resolução para que de facto possamos simplificar aqui o processo. E gostava, portanto, e esta é a pergunta relativamente ao projeto de lei propriamente dito, que alterações é que podemos fazer que façam sentido incluir neste projeto de lei e se ele é ou não útil para ajudar aqui a minimizar estes impactos, ou o impacto, não os atrasos, mas o impacto dos atrasos nas juntas médicas. Porque, de facto, este tema, e mais uma vez aqui do lado da saúde, eu agradeço muito a sua explicação, mas há aqui um problema que não se restringe só ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem aqui uma responsabilidade na parte da própria da junta médica, mas depois há aqui um problema do lado das finanças, que nós ontem tentámos perceber relativamente à questão da aplicação da Lei 80/2021, porque não estamos que a autoridade tributária não está aqui a aplicar o princípio da avaliação mais favorável. E depois temos um problema do lado da Segurança Social e que até motivou uma carta da senhora Provedora da Justiça ao Ministério da Segurança Social, porque estes atrasos, quando a pessoa finalmente tem a sua junta médica, o seu atestado de incapacidade multiuso, que não estarão a ser pagos os retroativos desde o tempo em que houve o pedido. Portanto, eu gostava de perceber do lado da saúde como é que avaliam esta resposta da parte das finanças e da segurança social, porque é que não existe aqui uma articulação melhor, se de facto as coisas não estão a funcionar, porque é que do lado das finanças e da segurança social também não devia haver aqui uma preocupação, porque me parece que não há efetivamente, para minimizar estes impactos, pagando retroativos e cumprindo esta Lei 80/2001 que foi aprovada. Mas face à sua intervenção, o que eu gostava de perguntar para finalizar o meu tempo, o que eu entendi das suas palavras é que nós precisamos de olhar para todo este processo das juntas médicas e da atribuição dos atestados de outra forma. Portanto, se calhar temos que agilizar aqui todo o processo e era aqui que eu gostaria que concretizasse melhor que medidas é que nós podemos tomar, porque eu imagino aqui no processo que provavelmente nem todos os doentes precisarão de estar presencialmente nessa junta médica. Isto seria uma hipótese. Ou de ter aqui Terminar, Sra. Deputada, por favor. Existe uma proposta do lado, e eu sei que do lado do PCP e do Bloco de Esquerda, de haver aqui uma espécie de lista de patologias pré-feitas. Eu aqui tenho algumas dúvidas, porque como é que essa lista se mantém atualizada? E uma coisa é ter uma patologia, outra coisa é ter uma própria incapacidade que motive esse atestado. Portanto, eu gostava de perceber melhor que tipo de agilização de processo nós podemos aqui, de uma forma mais concreta, para que possamos, porque eu compreendo com os dados que deu... Vou mesmo terminar, mas compreendendo com os dados que deu, que de facto até estamos a aumentar as juntas médicas, mas existe aqui uma necessidade cada vez mais crescente, portanto, provavelmente precisamos de olhar para o processo e fazer este processo de forma diferente. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Secretária de Estado, para responder em bloco até 9 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sras. Deputadas, pelas excelentes perguntas que eu vou tentar ser o mais esclarecedora possível. E vou precisamente dizer o seguinte, é uma repetição, mas eu vou ter que a repetir. Anteriormente, tanto quanto eu percebi, a própria legislação, o Decreto-Lei 2002, peço desculpa, eu em leis sou uma coisa, Decreto-Lei 202/96 e as suas atualizações prevêem uma junta médica por ACES, e nós temos 55 ACES, entre a ACES e o LIS, e temos
quando eu vos falei pela primeira vez, há 1 mês e meio, pouco mais, o que é pouco tempo, nós tínhamos já sido capazes de constituir 140 juntas médicas e agora, desde há 1 mês e meio, já temos 150 juntas médicas constituídas, portanto, uma média de quase 3 juntas médicas por ACES/ULS, há poucas ULS, como sabem, são ainda 8. E, portanto, isto significa um grande esforço. Estas juntas médicas estão constituídas quer por autoridades de saúde, nos sítios mais, noutros sítios menos, quer por outros médicos com aquelas características que já referimos e respeitando a legislação ainda em vigor nesse aspecto. Portanto, este esforço tem sido feito, isto para falar da recuperação das pendências. Temos acompanhado e não temos um sistema de informação e, de facto, essa é uma questão muito relevante. Nós não temos dados iguais, eles não são recolhidos de formas iguais por cada ARS. Há diferenças e, por isso, não me permito adiantar números específicos, porque seria, de facto, inaceitável, porque nós temos nos locais os dados recolhidos por pendências totais, noutros lados em que já estão agendados e, portanto, há agendamentos, noutros locais em que já houve agendamentos e até já houve a realização da junta, mas ainda não há emissão de um atestado e, portanto, nós temos aqui, de facto, um problema muito importante de informação e eu não consigo dar o número de pendências. O que eu sei é que há ACES, porque nós acompanhamos, estamos a acompanhar e temos várias pessoas nos nossos gabinetes, eu tenho uma pessoa no meu gabinete que acompanha especificamente este processo com as ARS, porque as ARS têm um núcleo, constituíram um núcleo de acompanhamento destas situações. Por exemplo, nós temos ACES que não têm qualquer pendência neste momento, ou se quiserem, a última atualização tinham 12 processos por avaliar, ou uma delas tinha um processo por avaliar, mas há outras que não é assim. Portanto, há uma grande heterogeneidade que tem a ver com os recursos locais, com as regras de cada local, inclusivamente. Nesse aspecto, mais uma atividade que nós temos feito neste âmbito mandamos constituir a Comissão de Normalização e Acompanhamento, que está prevista na lei, no Decreto-Lei 202, peço desculpa mais uma vez, 96, e esta Comissão vai permitir responder a dúvidas locais. Ela tem as pessoas da DGS, mas também um representante destes núcleos de cada ARS, e isto permite consertar procedimentos, peço desculpa pela falta do termo, contagiar com boas práticas, desculpem lá, e, portanto, dar novas práticas que resultem num local para outros, porque nem sempre os profissionais têm as mesmas ideias ou as mesmas soluções para responder a mesmos problemas. Por isso, esta era uma questão que me colocavam. Estamos a trabalhar conjuntamente, sempre conjuntamente, e tal como está dito na Lei do Orçamento, para nós avaliarmos este processo na sua globalidade e como a senhora deputada também, Joana Cordeiro, referiu, nós queremos mesmo avaliar uma solução, uma nova solução, porque esta que existe não responde ao problema e não vai responder, por mais otimizada que ela seja, não vai responder e nem sequer é o modelo ideal. Volto a repetir, não é uma função da saúde pública fazer isto. A saúde pública tem funções muito importantes que nós precisamos de aproveitar. Não quer dizer que estejam impedidos, mas não pode ser uma exclusividade dos médicos de saúde pública, no meu entender e no entender também deles. E, portanto, este modelo tem que ser avaliado nas suas várias dimensões. E referiu alguma coisa, temos que olhar outra vez para a tabela? Sim, faz sentido olhar, porque o tempo a que ela foi feita e a última vez que ela foi revista, muitas coisas, até do ponto de vista científico e técnico, mudaram. Há soluções para
incapacidades, há soluções técnicas para incapacidades que não existiam no passado. E, portanto, o mesmo problema de saúde pode não condicionar a mesmo grau de incapacidade hoje que condicionava quando a tabela foi feita. Portanto, avaliar a tabela. Por outro lado, também referiu, e bem, e os outros senhores deputados também falaram nisso, que é a questão da dispensa de juntas médicas. Também, sim, há muitas situações que nós acreditamos, há algumas situações, pelo menos, e há mecanismos que nós podemos imaginar que sejam suficientemente dinâmicos e capazes de se adaptar à evolução natural das situações de saúde, que é disso que se trata. Umas são mais estáveis no tempo, outras são menos. Quando nós temos uma deficiência congénita, de facto, ela tenderá a perpetuar-se, mesmo que existam soluções tecnológicas ao longo do tempo que possam resolver uma determinada deficiência, uma deficiência auditiva, por hipótese, pode não ter uma correção hoje e daqui a 1 ano ou 2 ter uma correção que permite resolvê-la e, portanto, faz sentido que se consiga adaptar. Há outras coisas, como, por exemplo, uma doença oncológica. Uma doença oncológica é facto que, num determinado momento, no momento inicial, sobretudo, condiciona uma grande incapacidade, mas que, felizmente, hoje em dia, conseguimos tratar muitos cancros. E, portanto, podemos mudar esse estado. Nomeadamente no que diz respeito às situações oncológicas, parece-nos que podemos simplificar bastante e, aliás, como nós humanos procuramos soluções boas e normalmente conseguimos chegar às soluções óbvias todos, mesmo que vamos por sítios diferentes, normalmente nós acabamos por desaguar no mesmo sítio e, de facto, aquilo que se encontrou para as situações oncológicas é bom e, portanto, nós temos que aproveitar esta experiência e provavelmente automatizar muito mais esta situação, que é uma situação muito aguda, muito dramática no seu início e que pode ser muito simplificada no seu início. E neste momento eu não consigo sequer dizer-vos, reparem, eu estou a ser super honesta, eu não consigo sequer dizer-vos quantos AMINs estão a ser atribuídos por este mecanismo automatizado e com dispensa de junta médica, porque o sistema de informação não me permite que, por exemplo, alguns hospitais, dado que estes AMIMs passaram a ser passados em hospitais, alguns hospitais não conseguem dizer-me o número, mas sei que são pelo menos 8.000 desde o início do ano. Pelo menos 8.000 situações, penso que estou a dizer corretamente, foram mais de 8.000, mas pelo menos 8.000 foram passadas ao abrigo desta solução, que é temporária, mas que é boa, ela de facto é boa e, portanto, temos que a tornar, aliás, como previa o projeto, temos que a tornar melhor, mas boa. E a questão que também falou, que vários falamos, que várias de vós falaram, que é outras situações em que possa, de facto, automaticamente ser dispensado e, sobretudo, ser mais, permitam-me o termo, mais fisiológico, mais clínico a necessidade de revisão da AMIM. Portanto, nós podemos adaptar mais às situações. E, por exemplo, para verem só como isto é uma evolução dinâmica, a questão peço desculpa porque eu já ultrapassei e eu vou ter a oportunidade seguramente de vos voltar a falar aqui de uma questão. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Vamos então passar à segunda ronda, 1 minuto a cada grupo parlamentar presente. Eu vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sofia Andrade. Muito obrigada, Sra. Presidente. Mais uma vez, Sra. Secretária de Estado, muito obrigado por todas as informações, as importantes notas que aqui nos deixou sobre esta matéria. Eu gostaria de dar uma nota inicial, até relativamente à questão que foi aqui abordada do princípio da avaliação mais favorável. Isto para dizer que já ontem o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais explicou esta matéria. Já houve também uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças exclusivamente sobre esta temática e, portanto, eu acho que nós podemos concordar ou discordar dos pressupostos que foram apresentados, agora já não me parece justo dizer que este assunto não foi esclarecido, porque efetivamente foi. Dito isto, gostaria de reiterar mais uma vez e reconhecer efetivamente o esforço e o trabalho que tem vindo a ser feito pelo Governo, desde logo na constituição da Comissão de Normalização e Acompanhamento, sendo certo que eu acho que
esta comissão que nos vai permitir, como a senhora Secretária de Estado referiu, consertar procedimentos, partilhar as boas práticas. Portanto, todas estas questões nos vão permitir certamente ter um trabalho muito mais proveitoso sobre essa matéria. Para terminar, e voltando a uma questão que já tinha falado, da desburocratização dos processos e da automatização dos processos, até porque a senhora Secretária de Estado referiu que os dados não são tratados iguais em todas as regiões do país e, portanto, também este nível parece-nos que este trabalho de automatizar as informações trará ganhos para esta situação, que eventualmente poderá culminar naquilo que também referiu, que é uma avaliação mais global da Lei 202 e que certamente irá servir muito melhor os portugueses. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, Sra. Deputada Inês Barroso. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, começamos por agradecer, obviamente, todos os esclarecimentos e toda a informação que tem partilhado connosco. Gostaria apenas de colocar uma última questão, ou melhor, de reforçar uma última questão, que diz respeito a dois tópicos. A primeira é, já percebemos que não há uma listagem atualizada, dado a informação não estar a ser recolhida da mesma forma para ser reunida. E, portanto, se porventura estão a fazer diligências no sentido de uniformizar essa recolha de informação. Por outro lado, se a Sra. Secretária de Estado, tal como a Sra. Secretária de Estado da Inclusão, ainda na audiência de ontem, se também consegue esse compromisso, esse comprometimento do Governo de tudo fazer para que até 31 de dezembro de 2023 tenhamos a situação regularizada e como pensa o Governo ou o Ministério estar a fazer. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer novamente à Sra. Secretária de Estado as informações que aqui nos deu, entretanto, que foram bastante esclarecedoras. Eu preocupa-me, de facto, esta questão dos dados e também a perguntar que diligências é que estão a ser feitas, porque realmente não é admissível hoje em dia que tenhamos problemas de dados em geral. Quer dizer, a informação no século XXI devia ser uma coisa que devia ser muito mais fácil do que aquilo que é, mas vemos este problema em vários pontos. Eu gostava só de voltar à questão que falou e que explicou relativamente à forma como nós olhamos para as incapacidades, que de facto a forma como olhávamos há 30 anos não é a forma como olhamos hoje, e gostava de introduzir aqui o tema que já existe, que já foi avaliado noutros países. Eu ontem também perguntei à Sra. Secretária de Estado de fazermos aqui um misto entre as incapacidades e uma tabela de funcionalidades. Portanto, gostava de perceber qual é a sua visão deste ponto, porque parece-me que obviamente não temos que combinar aqui vários aspectos clínicos e de facto de funcionalidade, de como é que as pessoas, exatamente por todos os exemplos que aqui já deu, porque provavelmente as pessoas não reagem ou não da mesma forma, simplesmente pelo facto de terem a mesma doença. Portanto, gostava de ouvir sobre isto. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Secretária de Estado, nesta segunda ronda, 3 minutos para as respostas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras Deputadas, obrigadíssima pelo vosso contributo, sobretudo para esta discussão. E 3 minutos é muito pouco para mim, que eu sou muito palavrosa e, portanto, deixem-me concretizar aqui algumas coisas que todos vós levantaram. O trabalho está neste momento a ser feito. Nós temos pessoas da saúde e diretamente dos gabinetes das áreas governativas, do meu gabinete, do gabinete da Sra. Secretária de Estado da Inclusão e de outros gabinetes, nomeadamente da Secretária de Estado do Orçamento. Nós temos neste momento pessoas a trabalhar já e também com as partes técnicas, pessoas que foram escolhidas pelos diferentes áreas nas suas ARS, DGS, noutras congéneres instituições das diferentes áreas governativas. Portanto, este trabalho está a ser feito em 2 vertentes, ou se quiserem, em 3 vertentes. Uma, olhar para a tal tabela e para as tais tabelas e, não vou mentir, é uma questão muito delicada, tecnicamente muito difícil, olhar para essas tabelas e, nomeadamente, abordar a questão da
incapacidade versus funcionalidade, ou capacidade-funcionalidade. Tenho esperança que consigamos chegar ao melhor dos dois mundos, mas aqui a grande preocupação é não prejudicar as pessoas e, portanto, conciliar estes conceitos sem prejudicar benefícios adquiridos é complexo. Vamos ver o que é que este grupo técnico que está a trabalhar nessa área, com pessoas da medicina legal, com pessoas com muita experiência em juntas médicas e em avaliação destas tabelas, vão fazer. Outra vertente, sistema de informação e de desmaterialização, ou, se quiserem, conjuntamente, estas duas questões. A recolha de informação que nós estamos a fazer é uma recolha manual. Existem sistemas, já existem sistemas, nós não estamos no obscurantismo e não estamos no nada. O principal problema é um problema de homogeneização, de acesso igual ao sistema, nomeadamente porque fizemos uma mudança grande de passar do modelo anterior para o modelo das ARS e depois, inclusivamente, misturamos aqui os hospitais que não eram tidos nem achados nestas situações com os oncológicos. Também se misturou e, portanto, há aqui uma falta de interoperabilidade que nós estamos a corrigir e que vamos conseguir seguramente num prazo perfeitamente aceitável, que é aquele que é o nosso compromisso, nomeadamente na Lei do Orçamento de Estado, vamos conseguir resolver. Outro lado é o modelo em si, portanto, estas três vertentes. Agora, o modelo em si, quem faz... quando é que nós dispensamos, em que situações é que dispensamos, quando é que reavaliamos. Este grupo de trabalho, se quiserem, esta task force, como lhe quiserem, este conjunto de pessoas das nossos gabinetes e dos serviços técnicos estão também a trabalhar nessa área, de nos propor um novo modelo que permita, de facto, responder a estas novas exigências e tornar todo este processo mais fluido e mais capaz e que não faça correr o risco de que pessoas possam não ter um acesso igual a um benefício que deve ser, obviamente, dado esse acesso. Portanto, sim, temos esse compromisso de ter um modelo até ao final do ano, de ter um sistema de informação até ao final do ano e de conseguirmos, na medida do possível, normalizar. E reparem, qual é aqui a única coisa que é complexa? É que nós, com todo o esforço, e acreditem, está a ser feito mesmo um esforço, com todo o esforço que estamos a fazer, nós não estamos a conseguir recuperar grandemente, porque as entradas já são maiores do que a capacidade instalada e, portanto, nós estamos a correr atrás do prejuízo. Vamos demorar um bocadinho a conseguir normalizar depois de termos todos os instrumentos, mas garanto que vamos ter todos os instrumentos este ano. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui deixados nesta comissão, o contributo para este projeto de lei 620, trabalho na especialidade. Da parte da Comissão de Saúde, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui connosco e, senhoras e senhores deputados, terminamos esta primeira parte da nossa reunião. Dentro de 5 minutos retomamos a segunda parte da reunião da Comissão de Saúde. Muito obrigada.